Nas aulas anteriores, nós conversamos sobre como deixar os seus estudos mais atrativos e como isso melhora o seu processo de memorização. E nessa aula aqui, eu vou te explicar uma outra forma de ampliar a retenção do que você estuda, que é desenhando. A ilustração é uma forma de linguagem expressiva muito antiga. Ela existe desde a pré-história. Mas os anos se passaram, a vida moderna chegou e algumas pessoas acabaram se esquecendo que desenhar é uma das melhores formas de aprender. E por mais pré-histórico que isso possa parecer, é assim que o nosso cérebro retém, de uma forma mais eficiente, novas informações. Então esqueça aquele estudo totalmente intelectual e a partir de agora procure aprender desenhando. Mas daí você pode me dizer, mas eu não sei desenhar bem, os meus desenhos são feios, esquisitos. E sabe o que eu vou te dizer? Excelente! O pior é melhor ainda. Quanto mais estranhos forem os seus desenhos, melhor o seu cérebro grava. Agora fala sério, você nunca achou que ser ruim em alguma coisa fosse uma vantagem? E como é que você vai estudar desenhando? Primeiro, você não vai desenhar tudo que você estudar, ou seja, tudo que você lê. Você vai ser estratégico, você vai gerar desenhos, criar desenhos de palavras-chave. Ou seja, você vai ler um parágrafo e você vai encontrar a palavra que mais representa ou que seja mais difícil de gravar o contexto daquele parágrafo, por exemplo. E você vai escolher um desenho que represente aquela palavra. Então, com o passar do tempo, você vai treinando e você vai começando a criar referências. Ou seja, algumas palavras, alguns termos vão aparecer repetidamente. E você vai começar a ter um desenho para representar cada contexto, cada palavra. Por exemplo, a palavra ou a expressão transitado em julgado. Para mim, essa expressão, eu sempre representei ela com um martelinho de juiz. A gente até fez esse exercício na prática anterior. Então, é isso que vai começar a acontecer enquanto você for treinando essa forma de estudo com desenhos. Você não vai desenhar tudo que você vai estudar, você vai escolher algumas palavras que você vai representar com algum desenho. Eu vou fazer uma prática aqui de um artigo que eu trouxe lá da Constituição para a gente exercitar essa forma de estudo. Vamos lá? Então, aqui eu trouxe o artigo 24 da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aqui no caput desse artigo, eu acharia interessante destacar essa palavra concorrentemente. E essa é uma palavra que aparece com frequência, por exemplo, na Constituição. E eu criei um símbolo para ela, um desenho. Para mim, lembra corrente. Então, eu vou desenhar aqui uma corrente. Assim, muito lindinha. Essa é a minha corrente. Pode dar risada, mas para mim, essa é uma corrente. E o primeiro inciso diz: legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Eu trouxe de propósito aqui esse inciso porque ele tem várias palavras e às vezes eu preciso decorar cada uma dessas. É muito comum até mesmo esse inciso aqui cair em prova. Então eu vou criar um desenho para cada uma dessas palavras aqui. Direito tributário para mim sempre me lembrou Receita Federal Brasileira. Então eu vou fazer um desenho de uma plaquinha aqui. Então, Receita Federal Brasileira, numa plaquinha. Para mim, direito tributário é isso que lembra. Agora, direito financeiro. Para mim, a palavra financeiro, eu sempre representei ela com uma moedinha. Então, eu vou fazer uma moedinha aqui, um cifrão e uma moedinha. Isso aí. Direito penitenciário. Para mim, penitenciário lembra grades, grade de prisão. Então, esse é o desenho que eu vou fazer. Então, aqui as minhas grades. Aqui. Tá ficando muito lindo esse meu desenho, né? Muito bom. Lembre, quanto mais feio, melhor. E econômico. Econômico, para mim, sempre lembrou um porquinho. Então, vamos desenhar um lindo e simpático porquinho. Olha só que um porquinho sorrindo, né, gente? Simpático. Um porquinho. Me lembra econômico. E urbanístico, para mim, lembra uma casinha. Ou prédios, né? Mas eu vou desenhar uma casinha aqui com uma porta, né? Porque senão não tem de onde sair dessa casa. Com um caminho.
E é assim que você vai representar as palavras-chave do que você está estudando. Eu trouxe aqui esse artigo porque como ele tinha algumas palavras no próprio inciso, né? Então ficou mais fácil de representar. Então aqui para mim, eu desenhei uma plaquinha da Receita Federal, uma moedinha, um penitenciário é uma grade, econômico é um porquinho simpático, urbanístico é uma casinha. Parece bobo, mas é assim que o seu cérebro vai gravar essas informações. Vai ser muito mais fácil depois quando você for fazer uma revisão, ao invés de você ficar lendo tudo que está aqui, você só bate o olho naqueles desenhos e você vai lembrar. Ah, Andréia, mas eu tenho dificuldade de conseguir lembrar de algum desenho. Você pode procurar no Google Imagens, por exemplo. Se você está num dia pouco criativo, vamos dizer assim, vai lá, entra no Google Imagens e coloca: o que me lembra penitenciário? Não vem nada na minha cabeça agora. Coloca lá no Google, penitenciário. Aí vai aparecer lá um monte de desenho de um criminoso, ou uma bolinha com uma corrente, enfim. Se faltar criatividade, peça ajuda lá para o Google Imagens que você vai começar a criar suas referências. Sempre que você estiver produzindo seus materiais de estudo, faça isso. Procure reduzir o número de palavras que você vai colocar lá no seu material e coloque mais desenhos. Ou seja, se você for fazer algum cartão de memória para você revisar depois, coloque mais desenhos ao invés de colocar muito texto. Os próprios mapas mentais, eles são mais representação, ilustração. Agora que você vai exercitar mais esse estudo desenhando, aproveite e melhore a forma como você faz os seus mapas mentais, ou seja, menos palavras e mais desenhos. Você vai ver o quanto esses mapas vão fixar melhor na sua memória. E mais um detalhe, essa forma de memorizar através de desenhos, de representações, não vai ajudar você só durante a sua revisão. Ela vai ser bem interessante no dia da sua prova, porque pode ser que apareça alguma questão que você estudou e você fez um desenho. Lá na hora da prova, pode ser que você comece a ter dificuldade de lembrar o que está ali. E se você começar a rabiscar aquele desenho que você fez, começar a puxar da memória, mas eu fiz um desenho e tal, esse desenho ele vai começar a aparecer muito mais forte na sua memória, você pode até começar a rabiscar ele na prova mesmo, e você vai ver que as informações vão chegar mais rápido para você, vão chegar mais nítidas do que você tentar lembrar do que estava escrito lá naquele seu material. Então, a partir de agora, torne-se um Da Vinci dos desenhos feios e esquisitos, mas memoráveis. Eu te vejo na próxima aula.